Meu consultório aqui chama Espaço Ressignificar, porque ao longo do tempo que eu atuei, eu vi essa ressignificação acontecer. Quando você for para a sua terapia, deixa fluir. Não se apega a padrão. Você está lá para quebrar os padrões. Você está lá para desmistificar tudo isso que aprendemos. Que temos que ter um padrãozinho ali, um método que eu tenho que me cobrar. Ai, a psicóloga vai achar o quê? Que idiotice que eu estou levando. A psicóloga não vai achar nada. Ela está ali para te ajudar a entender por que você está sentindo isso. E essa questão do vai e vem? Ai, olha, eu estou bem. Ai, eu preciso muito ir, porque eu estou mal hoje, estou chorosa, não sei o quê. Aí amanhã passou. O que é isso? É recalque, é autossabotamento. Então, eu não quero enfrentar isso. Tem um livro que chama O Lado Bom do Lado Ruim. São pesquisadores que começam a falar sobre as emoções, a importância de todas as nossas emoções. Então, a raiva serve para algo, a agressividade, o medo serve para nos proteger, a raiva para nos defender. Tudo que temos é inerente do ser humano, ninguém vai tirar isso de nós. A gente é luz e sombra, e Jung já fala isso. Nós temos um lado sombrio e um lado de luz. Rose, então, como é que eu faço? Eu vou para terapia para fazer o quê? Você vai para entender tudo isso e ajudar a equilibrar. Como que eu equilibro quando eu estou no meu lado sombra? Quando eu quero socar a cara de alguém. Porque eu quero. O tempo todo. Não é? Então, assim, o tempo todo, ainda mais com esse estresse que nós estamos vivendo. Eu quero. É minha pulsão. Eu tenho vontade disso. E a psicologia, a terapia vai tirar isso? Vai fazer que eu vire... não! Isso é nosso. É do ser humano. Não vai sair. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu tenho que aprender a usar estratégias para que eu lide com isso, porque isso me impacta. Porque isso impacta a minha vida. Eu não posso chegar e socar a cara do meu chefe. Porque eu vou ter consequência. Eu falo para os meus pacientes, vocês querem fazer? Vocês podem, tudo que vocês quiserem. Quer ir para a rua pelado? Pode, mas vai ter consequência. Nós projetamos o tempo inteiro. Freud fala assim, o que tem em você que você odeia no outro? Às vezes algo me incomoda tanto e eu não sei porque eu nem conheço aquela pessoa. Eu nem conheço, mas eu não vou com a cara dela. Ou insuportável, ou metidinha, né? Não é assim que a gente fala? E o ódio tá pegando fogo aqui dentro. A sombra tá à tona. Essa que metida, ela se acha. O que é que tem em mim que eu odeio tanto? Ou que eu gostaria de ter? Eu gostaria de ser. Ou gostaria de ser. É uma projeção. Ah, mas eu não mudo porque o outro não muda. Ah, mas o meu comportamento foi assim porque o outro me provocou. Mas olha, você não tem controle do seu comportamento? Então tem alguma coisa errada. Se é o outro que está conduzindo a tua vida e o seu comportamento tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa em desequilíbrio que você precisa ver. Então vamos lá. O que é a psicoterapia? Da onde vem a origem da palavra psicoterapia? Ela vem do grego e ela é psique, que é igual a mente. Terapeia, que é o ato de curar. Tá vendo a psiquiatria? Eu vou lá para você me curar. Você vai lá para você se curar. Terapeuta não cura ninguém. É você no processo de autoconhecimento, de olhar para dentro de si, de olhar para suas questões, de começar a entender o seu funcionamento, que você vai achar a tal da cura. Mas não é aquela cura psiquiátrica que eu vou tomar remédio para curar ali. É um processo. Não adianta eu chegar ali com ansiedade, querendo todas as respostas. Mas eu estou fazendo, mas não está adiantando nada. Parece que virou um caos. Vira um caos. É reforma. Terapia é reforma. No sentido metafórico, obviamente. Aí eu começo a fazer essa reforma e essa casa vai ficando um caos.
É escombro, é poeira, eu pulando em cima de caixa para trabalhar, não acho nada, é aquela coisa. E eu olho para aquilo e eu falo, por que que eu comecei isso? Devia ter deixado do jeito que estava quieto. Certo? Mas não tem que voltar atrás, porque o caos já está instalado. Aí eu vou, continuo no meu processo, na paciência e tudo mais. Aí, de repente, as coisas começam a voltar ao lugar devagar. E aí, eu quebrei uma parede que eu olho para lá e eu não lembro mais que ela estava lá. Falo, nossa, eu nem lembro que tinha uma parede aqui. Aí eu começo a limpar e a pintar e eu troco um quadro e coloco no outro lugar. Falo, nossa, eu nunca achei que esse quadro ficava bom aqui. Passei a vida inteira com o quadro ali, não quis mudar e tudo mais. E aí a coisa vai voltando no seu lugar de forma transformada. Esse é o processo psicoterapêutico. Primeiro, é um caos. Por quê? Porque eu estou mexendo com lixo. Eu estou mexendo com a caixa preta do avião. Então, quando o avião cai, só quando ele cai, explode, que eu vou saber o que tinha ali, quais as conversas que tinha, o que tinha registrado. Mas, do contrário, ficou ali escondidinho, que é o que eu faço o tempo todo comigo. Aí eu vou para terapia e falo, agora minha vida vai mudar. Agora a coisa vai ficar boa. E aí começa a virar um caos. E eu falo, Rose, como assim? Meus pacientes chegam, como assim? Eu estou fazendo terapia, está piorando. Para que ele é, então? O autoconhecimento, que é o que eu falei, quando a gente se conhece, quando a gente entende os nossos processos, a gente começa a lidar melhor com eles, achando as estratégias para viver no mundo com mais tranquilidade, com mais qualidade de vida, crenças limitantes, né? Então eu vou desconstruir aquilo que eu aprendi desde cedo, né? Que a minha vida é um sofrimento, que eu não dou certo de relacionamento nenhum, que eu nasci para sofrer mesmo, que trabalho tem que sempre ser duro, não pode ser prazeroso, porque meu pai já dizia isso, e por aí vai. Tudo crença que nos limita até hoje, porque somos o que fomos. Auxiliar na elaboração dos conteúdos traumáticos, né? Então, ao longo dessa vida também eu passo por questões que me causaram algum trauma de alguma maneira, me causaram uma marca. Pais que brigam muito em casa, né? Violência doméstica, bullying na escola. Então, sempre fui chamada de gordinho. É aquele cara que malha hoje é o bonitão. Né? Tudo que está em excesso tem uma questão. Certo? E aí entra o que eu falei, a gente vai falar do ressignificar. Nesse processo, quando eu começo a olhar para mim, entender a minha questão, entender a minha história de vida, entender o que me causou esse comportamento de hoje. Sabe aquela sensação, Rose, cheguei, não sei, eu tô com um negócio aqui, tá tudo bem, mas eu tô sentindo um negócio que eu não sei explicar. Né? Tem paciente que fala assim para mim, eu tenho um marido, eu tenho um filho, casa, meu emprego tá ótimo, cachorro, enfim... E eu não me sinto feliz. Por quê? O que acontece? O que vocês acham que acontece? Se a gente for trabalhar com a teoria do convencimento, eu vou falar, mas é isso mesmo. Poxa, você é um ingrato. Você tem tudo isso e se sente. O que eu estou colocando em você? Mais culpa. Você já está sentindo culpa, você não precisa disso. Eu não preciso te convencer disso. A gente precisa olhar como esse casamento foi construído. Você quis? Quando você casou, você precisou abrir mão de algum sonho? Esse filho veio no momento que você queria? Como que é a relação do seu marido no cuidado com esses filhos? É compartilhado? Está tudo nas suas costas? Como que está a sua situação financeira? Você está ganhando bastante, mas você está fazendo o que com esse dinheiro? Ou você simplesmente não vê esse dinheiro? A casa que você está, onde você mora, é onde você queria morar? É o que você queria fazer ou foi imposição do outro? Uma contextualização. Mas que a sociedade, o que aprendemos, traz pra gente culpa. Como é que eu tenho tudo isso
e não me sinto feliz. Não necessariamente todas as pessoas que vão fazer terapia têm uma síndrome, têm um transtorno. Eu tenho questões a serem tratadas. Eu preciso me autoconhecer. Ela é muito mais um processo de autoconhecimento para que eu possa lidar com as questões cotidianas da minha vida do que necessariamente uma síndrome. Por isso que está ligado à loucura. Ai, mas eu não sou louco, porque... Que isso? Eu não tenho nada, eu não tenho síndrome, eu não tenho nada. Você não precisa ter síndrome, você não precisa ter um transtorno, você não precisa surtar para ir na terapia. E aí você vai ressignificar. O que é ressignificar? Dar um novo sentido. Ah, mas a vida inteira minha mãe falou que eu não prestava para nada. Aí eu vou entender na minha história de vida por que eu sinto isso, o que acontece comigo, e aí eu vou entender que eu presto sim para muita coisa. Que isso não era uma crença minha, era do outro. Mesmo ela sendo a minha mãe, ela não está certa. Ela é uma pessoa como outra qualquer. Que a gente também desmistifica essa coisa, mãe, pai, no altar. Lógico que tem que ter o respeito, eu não estou aqui incentivando ninguém. Não é isso. Mas ela é um ser humano falho como a gente. Que também passou o que aprendeu. Você se dá conta. Contato com as próprias emoções, que eu acho que está tudo no contexto que a gente falou, né? O caos, quando eu entro em contato, quando eu tenho que falar para mim coisas que nem eu quero, que eu tenho que encarar isso, que eu tenho que falar que é minha mãe, mas eu odeio, é o sentimento que eu tenho. É minha irmã, mas tem inveja de mim. Inadmissível. Como assim? Minha mãe não me ama? Minha amiga me traiu? Pessoa que eu confiava tanto? E eu tô com ódio dela. E aí eu vou criando as estratégias para ter o autocontrole. Por quê? Porque isso é inerente nosso. Eu não vou lá na terapia para não sentir ódio, para não sentir raiva, para virar a monja coin. Que até ela falou que fez um processo absurdo para chegar onde ela tá, porque ela falou que ela sentia muita raiva. E aí, as emoções, né, que eu falei, o autocontrole, identificar as minhas habilidades, o que é preciso melhorar, que são as estratégias, certo? E perceber como são os meus relacionamentos com o mundo, né? E com as pessoas. Por que eu me relaciono assim? Por que eu projeto tanto? Por que eu tenho raiva das coisas? O que é esse sentimento que me traz de que eu olho para o outro e eu tenho inveja? E eu tenho inveja. O ser humano tem inveja. Ele tem raiva, ele tem inveja, ele tem tudo. Lembra? Todos os nossos sentimentos, as nossas emoções faz parte do ser humano e nós não vamos tirar isso. Porque senão nós deixaremos de ser seres humanos. Nós vamos aprender a lidar com isso, que é diferente. Entender por que eu sinto inveja. Por que quando eu vi isso, eu senti? E o que eu tenho que fazer para ser assim, parecida, por o que eu quero, qual o objetivo que eu quero? Não é copiar ninguém não, lembra? Somos únicos, ninguém copia ninguém, ninguém pega nada de ninguém. Certo? Para quem que ela é indicada? Para todas as pessoas que sentirem necessidade ou o desejo de iniciá-la. Não tem certo nem errado, não tem síndrome, não tem transtorno, não tem nada. Porque ela é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento. E quando eu me conheço, quando eu entendo qual é o meu funcionamento, eu melhoro a minha relação comigo e com o mundo. Nós estamos em constante transformação o tempo todo. Tem pacientes que falam, Rose, eu tratei algumas já questões mais latentes, mas eu quero fazer terapia a vida inteira. Eu descobri que o tempo todo eu estou mudando, que o tempo todo vem questões novas, né? Que hoje eu estou com questão que eu não estava ontem, e apareceu do nada como? Eu achei que isso estava resolvido. Meu maior objetivo é multiplicar isso, para que as pessoas entendam a importância da saúde mental. Entendam que isso não é para louco. Entendam que elas precisam disso. Que nós precisamos disso. Né? Para a gente quebrar isso. A gente está sofrendo em vão. Nós podemos melhorar. Nós podemos. Basta a gente querer. Hoje tem terapia acessível. Ah, Rose, mas eu não tenho dinheiro. As faculdades
Tem psicólogos que estão se formando, que faz uma terapia paliativa, né? Obviamente é breve, ela não é como uma terapia paga, mas é um primeiro contato que você pode ter para entender o que é aquilo. Só não faz quem não quer, só não vai atrás quem não quer. Gente, a vida é nossa. As rédeas da vida nossa é a gente que tem que tomar. Eu não tenho que esperar que o outro fale, coitadinho, mas o Fábio tá sofrendo, você quer fazer alguma coisa para melhorar? Pode ser que venha, pode ser que não. Então, o ressignificar que a gente está falando. Para que é o propósito de tudo isso? No final, o que eu consigo? O que eu busco? Ressignificar. Ressignificar as minhas crenças, o que eu acreditava de mim que não é verdade, o que eu achava na minha vida que não dava certo, o que as pessoas falavam de mim, o que as pessoas acreditavam que eu não podia e tudo mais. Então, eu saio do mundo e entro para mim. Porque não é do mundo para mim. É de mim para o mundo. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Eu mudo aqui para que as minhas relações mudem. Eu não espero que as minhas relações, o mundo, as situações mudem para que então eu mude. Saiamos dessa questão de terceirizar. A vida é nossa.